Então, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês vão estar tirando para ver essa nossa videoaulazinha, mas a nossa videoaulazinha hoje, da disciplina de Ecologia Geral, a gente vai fazer uma revisãozinha geral nessa primeira parte sobre as relações ecológicas. E o que seriam as relações ecológicas, pessoal? As relações ecológicas, elas seriam as maneiras múltiplas como os seres eles vão se relacionar uns com os outros, ou seja, são todas as relações que os seres vivos fazem com outros seres dentro do ambiente em que eles estão inseridos. Então, basicamente, as relações ecológicas, como eu citei, seriam as múltiplas formas como que os seres encontram para se relacionarem com outros seres vivos dentro do ambiente em que os mesmos estão inseridos. Pessoal, a gente vai ter a divisão das relações ecológicas em alguns tipos. A gente vai primeiro citar as relações harmônicas, que pode ser definido como mais ou como mais e zero, que não vai ter prejuízo a nenhum ser. Nesse primeiro caso do mais é porque ambos vão se beneficiar. Vai ser de benefício mútuo. Ambos vão estar se beneficiando nessa relação. E a relação de mais e zero significa que um ser vai se beneficiar daquela relação e o outro nem vai se beneficiar e também não vai ter nenhum malefício dentro dessa relação. Ou seja, o segundo ser seria meio que indiferente a essa relação, vamos dizer assim. A gente vai ter as relações desarmônicas, que é quando pelo menos um ser vai sair prejudicado, que a gente vai ter aí justamente a relação de mais e menos, onde um ser vai sair prejudicado e o outro vai ser beneficiado. Vai ter o segundo caso em que um ser ele vai sofrer algum malefício e o outro ser vai ser indiferente àquela relação. E a gente vai ter esse terceiro caso, pessoal, que desculpem que eu cometi um errozinho ainda aí, ficou errado, mas essa terceira seria a relação de menos, que seria quando os dois seres, eles vão sofrer algum tipo de perda, eles vão perder alguma coisa, ou seja, ambos vão sair no prejuízo. Então seria uma relação de menos e não de menos e zero. Vamos ter também as relações intraespecíficas, pessoal, que é justamente a relação entre espécies iguais, por exemplo, duas vacas ou dois carneiros que sejam da mesma espécie, seriam basicamente relações estabelecidas entre seres da mesma espécie. E temos as relações interespecíficas, que são as relações essas já pré-estabelecidas por seres de espécies diferentes. Por exemplo, uma cobra e um lagarto, um gavião e algum outro pássarozinho, seriam relações que vão ser desenvolvidas por seres de espécies diferentes. Pessoal, não é muito usual essa forma que eu vou usar, mas eu acho que fica bem mais fácil de compreender essas relações que eu vou estabelecer. A gente vai ter três tipos básicos de relações ecológicas, se a gente for dividir. A gente vai ter a relação ecológica por agrupamento, que nessa nenhum ser vai brigar por algum recurso ou alguma coisa do tipo, não vai haver perda para nenhum ser, eles não vão brigar por nenhum recurso, pelo contrário, eles vão se beneficiarem nessa relação. E nessa relação eles vão se agrupar justamente para conseguir esse benefício. Para eles seriam mais benéficos viverem em agrupamento, sendo esse agrupamento obrigatório ou não, dependendo do caso e dependendo da relação que for pré-estabelecida. Mas essa relação de agrupamento vai ser sempre benéfica. Pessoal, a primeira relação por agrupamento que a gente vai ter é a relação de colônia. Como vocês viram, pessoal, a gente vai ter o símbolozinho de igual, que vai simbolizar que é uma relação intraespecífica, ou seja, vai ser pré-estabelecida por seres da mesma espécie, são seres da mesma espécie que vão reestabelecer ou pré-estabelecer essa relação, vão estar se correlacionando. E a gente vai ter o símbolo de mais, para indicar que essa relação é uma relação harmônica, onde ambos os seres que vão estar envolvidos nessa relação, eles vão terem algum benefício, por isso que ela é uma relação harmônica mais, onde ambos os seres vão ser beneficiados. Pessoal, a gente vai ter dois tipos básicos de colônias. A gente vai ter as colônias onde vai haver agrupamento físico entre seres iguais, como é, por exemplo, as colônias de bactérias, que são seres da mesma espécie,
se unindo fisicamente e não vai haver nenhuma divisão de trabalho. Apenas eles vão viver ali agrupados e não vai ter uma divisão bem pré-estabelecida de trabalho nesse caso. E a gente vai ter o agrupamento físico entre seres diferentes, que seria a colônia heteromorfa. Nesse caso, pessoal, eles não são seres, como é que eu posso dizer, totalmente iguais morfologicamente. A gente vai ter um agrupamento de seres com morfologias diferentes, só que sendo a mesma espécie, e nesse caso vai ter uma divisão de trabalho já pré-estabelecida, como é o caso das caravelas, que muita gente acha que é somente um ser vivo ali, não. Mas como a própria relação já diz, são colônias de seres da mesma espécie, só que apresentando características morfológicas diferentes. E nesse caso já vai ter a divisão de trabalho. A gente vai ter um ser flutuante, como vocês podem ver aqui, a gente vai ter um ser flutuante. E nesse outro caso vai ter os pólipos, que vão ser responsáveis por capturar a alimentação para esses seres. Então a gente vai ter uma diferença anatômica entre esses seres, e a gente vai ter divisão de trabalho também. Só que eles vão ser da mesma espécie, só que com características morfológicas diferentes. Pessoal, o segundo exemplo que a gente vai ter de relações por agrupamento são as sociedades, que é uma organização cooperativa de seres com funções diversas. Esses seres eles não vão ser mais unidos anatomicamente, eles vão ser diferenciados anatomicamente e eles vão apresentar uma formação cooperativa, uma organização cooperativa. Nesse caso, pessoal, como vocês podem observar aqui em cima, a gente vai ter aqui em cima o símbolo de igual, o que indica que é uma relação intraespecífica, ou seja, entre seres da mesma espécie. Vai ser uma relação onde os envolvidos vão ser da mesma espécie. E a gente vai ter o símbolozinho de mais para indicar que esses seres vão estar tendo benefício, eles vão ter somente benefícios. Ou seja, esses seres eles não vão sair no prejuízo, somente vão ter benefício em pré-estabelecer essa relação de agrupamento entre eles, como é, por exemplo, o caso das abelhas e das formigas. Pessoal, além de eles terem uma divisão de trabalho, eles também vão apresentar diferenças anatômicas. Como vocês podem ver, a gente vai ter as abelhas aqui, só que a gente vai ter, por exemplo, além da divisão de trabalho, abelhas operárias, abelhas rainhas, a gente vai ter diferenças morfológicas entre elas. As abelhas rainhas, elas vão ser diferentes das demais abelhas. Elas vão geralmente ser maiores, vão ser mais, vamos dizer assim, mais bonitas, entre aspas, e elas vão apresentar características morfológicas que vão diferenciar elas entre si. E elas não vivem agrupadas fisicamente, como era o caso das colônias. Elas vão viver juntas, só que elas não vão ter aquele agrupamento físico de serem unidos anatomicamente. Pessoal, outra relação de agrupamento que a gente teria, que é pouco usual, eu acho que quase que ninguém conhece essa relação, mas que é uma relação que é importante a gente saber, que todo conhecimento que vier é benéfico, que a gente vai ter a relação de reuniões ou bandos, que são agrupamentos temporários de seres. É uma relação, pessoal, entre seres da mesma espécie, por isso que tem um símbolozinho de igual, e é uma relação harmônica. É uma relação em que ambos os seres vão estar sendo beneficiados. O que é que acontece, pessoal? Essas reuniões ou bandos são, por exemplo, aves migratórias. É uma relação em que seres da mesma espécie, eles vão se agrupar de forma temporária. Por exemplo, no caso das aves migratórias. Elas vão se agruparem, elas vão saírem juntas, procurando algum local para eles se agruparem e eles, por exemplo, no período de reprodução. Essas aves aqui, por exemplo, os patos selvagens, eles vão migrar por algum lugar, vão procurar se reunir em bandos. Para quê? Para procurar em locais mais de facilitação para que, por exemplo, eles consigam se reproduzirem. Por exemplo, eles se juntam por um determinado tempo, eles fazem a cópula em alguns locais que sejam melhor para eles, e eles acham também nesses mesmos locais a segurança para os seus filhotes, para os seus ovinhos, para que os seus filhotes tenham mais chances de sobrevivência. Quando os seus filhotes nascem, aqueles seres que têm cuidado parental, que cuidam da sua prole, eles vão passar mais um tempo agrupados, cuidando da sua prole, até que a sua prole cresça e eles saiam daquele local. Muitas das vezes eles vão
se separar. Eles vão formar esses agrupamentos temporários, mas logo em seguida, quando eles já tiverem desempenhado toda a sua função, seja reprodutiva, alimentar ou qualquer outra, eles vão se separar. Por isso que eles são considerados agrupamentos temporários de seres. Eles não vão estarem juntos diretos. Eles vão se agrupar por um determinado período de tempo, como eu falei. Eles vão se agrupar por um determinado tempo, por isso que eles são chamados de agrupamentos temporários, e logo após eles realizarem aquela função que eles tinham em se agrupar, depois eles vão se separar e cada um vai viver a sua vida. Até que novamente, no período reprodutivo, eles formem esses agrupamentos novamente e eles voltem a fazer todo aquele processo novamente de se agrupar em algum lugar. Pessoal, a gente vai também ter a relação de mutualismo, também conhecido como mutualismo obrigatório. É uma relação interespecífica, como vocês podem ver aqui, tem um símbolozinho de diferente. É uma relação interespecífica entre seres de espécies diferentes e é uma relação de benefício mútuo, pessoal. Como o nome fala, são espécies diferentes em ajuda mútua. Só que qual é a sacada do mutualismo? Por isso que ele tem o nome de mutualismo obrigatório. Nessa relação, um ser não vai conseguir quase que nunca sobreviver sem o outro. Por exemplo, a gente tem a união das algas e fungos que formam os líquens. Eles se agrupam, pessoal, eles formam também são chamados de simbióticos, seres simbióticos. Eles vão fazer uma simbiose ou uma união, por exemplo, nessas algas e fungos, e vão formar esses líquens, e eles vão ter ajuda mútua, eles vão ser amplamente beneficiados. Só que um ser, ele vai depender do outro para viver. Se eles se desagruparem, se eles, por algum motivo, se desfizessem dessa simbiose entre eles, quase que com certeza esses seres iriam morrer, porque eles só conseguem viver com ajuda mútua de forma obrigatória. A gente também vai ter o caso dos animais ruminantes, por exemplo, o bode, que eles vão ter protozoários dentro do seu corpo, e esses protozoários eles vão ajudar na digestão desses animais, porque os animais ruminantes, eles não têm a característica de mastigar completamente, eles vão ter que precisar desses protozoários para fazer a digestão. E para o protozoário, essa ação também vai ser benéfica, porque lá dentro eles vão ter esse alimento que vai ser consumido, por exemplo, pelo bode, então vai ser benefício mútuo. O bode vai precisar dos protozoários para fazer a sua digestão, para ajudar, e os protozoários eles vão precisarem desses bodes para conseguir a sua fonte de alimento também. Por isso que eles são considerados uma relação de mutualismo, ou seja, uma relação em que ambos vão se beneficiar, só que um muito provavelmente não conseguiria viver sem o outro. O protozoário, nesse caso aí, estaria estabelecendo uma relação de ajuda mútua com o bode, e não estaria o prejudicando nesse momento. E pessoal, a gente vai ter a protocooperação, que é bem parecida com com o mutualismo. Também ele é chamado até em muitos casos, de mutualismo optativo, que no mutualismo normal a gente vai ser um mutualismo obrigatório, e a protocooperação, em alguns casos, ele vai ser chamado de mutualismo optativo. É uma relação entre espécies diferentes, por isso são consideradas relações interespecíficas, que são pré-estabelecidas entre seres de espécies diferentes, e vai ser uma relação de mais, onde ambos os envolvidos eles vão ter ajuda mútua, vão ter benefício. Pessoal, como eu já disse, são espécies diferentes em ajuda mútua, só que qual é a sacada da protocooperação que vai diferenciar ela do mutualismo? Lembra que no mutualismo, ou mutualismo obrigatório, um ser vai depender do outro para viver? No caso do mutualismo optativo, não. O nome já diz, mutualismo optativo. Os seres eles vão optarem ou não por desenvolverem essa relação. Um ser vai conseguir viver independente do outro. Por exemplo, a gente tem o pássaro palito com o crocodilo do Nilo. Vai ser uma relação de ajuda mútua por dois. Por quê? Porque o crocodilo e o pássaro, por exemplo, eles vão estabelecer essa relação. Como vocês podem ver aqui, o pássaro palito aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O passarinho aqui embaixo, ele vai se alimentar dos restos de comidas que ficam presos nos dentes desses crocodilos. Ou seja, vai ser benéfico para ele, por quê? Porque ele vai ter uma fonte de alimento naqueles dentro daqueles crocodilos, vai ter restos de comida. Para o crocodilo também vai ser positivo, vai ser de ajuda mútua, por quê? Porque o crocodilo,
Ao ter esses restos de comida retirados, ele vai ter o benefício de quê? A sua dentição vai durar mais tempo, porque não vai ter tanto acúmulo de tantas bactérias e o seu dente não vai se desgastar tanto, então vai ser de ajuda mútua. Mas qual é a sacada que vai diferenciar do mutualismo obrigatório? É que nesse caso, pessoal, o pássaro palito e o crocodilo do Nilo, eles vão conseguir viver independente, assim como o gado e a garça. Eles vão conseguirem viver independentes. Eles só oferecem ajuda mútua, mas um ser é capaz de viver sem o outro. Por quê? Porque no caso do crocodilo e da vaca, eles vão conseguir viver independentes. Por exemplo, o crocodilo vai conseguir viver independente do pássaro palito. Ele vai estabelecer essa relação, mas ele vai conseguir sobreviver muito bem sem o pássaro palito. Assim como o pássaro palito também vai conseguir viver sem o crocodilo, porque ele vai conseguir achar outras fontes de alimento. Assim como o gado e a garça. O gado ele vai ter o benefício de ter os seus carrapatos arrancados pela garça. E a garça vai encontrar nos carrapatos que estavam no gado a sua fonte de alimento. Mas ambos vão conseguir viver um sem o outro. Essa é a sacada da diferença entre a protocooperação e o mutualismo. Pessoal, a gente vai ter um segundo tipo de relação ecológica, uma segunda divisão de relação ecológica, que agora a gente vai ter relação ecológica por recurso. O que seria essa relação ecológica por recurso? Como o próprio nome diz, as espécies elas vão estabelecer relações ecológicas em que as mesmas vão disputar algum tipo de recurso, elas vão ter algum tipo de recurso envolvido naquele momento. Seja uma fêmea, seja uma alimentação, um alimento, seja um território, eles vão disputarem, eles vão estabelecer uma relação por algum tipo de recurso, onde algum tipo de recurso vai estar envolvido naquele momento. O primeiro caso, pessoal, de relação por recurso é a relação de predação, onde uma espécie ela vai se alimentar de outra, provocando a sua morte. Essa relação, pessoal, é uma relação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. E é uma relação desarmônica, porque um ser, pelo menos, vai ter prejuízo. Nesse caso, vai ser uma relação de mais-menos, onde um ser vai ser beneficiado e o outro ser vai ter algum prejuízo. Por exemplo, a cobra e o lagarto e a planta carnívora e o inseto. Vocês podem ver que são espécies diferentes. A cobra, no caso aqui uma coral falsa, ela vai ser de espécie diferente do lagarto. E nesse caso, vai ser uma relação desarmônica, por quê? Porque nesse caso a cobra vai estar tendo uma relação positiva porque ela vai estar conseguindo um alimento. E o lagarto, ele vai ter um malefício porque ele vai estar sendo predado e ele vai estar perdendo a sua vida. Então, para a cobra, essa relação vai ser bem positiva. Chegou lá, achou o seu lagartinho que vai se alimentar, beleza. Vai ser uma relação positiva para ela. Vai ser uma relação de mais para ela. Só que para o lagarto vai ser uma relação de malefício. Ele vai ter um prejuízo. Então, por isso que seria uma relação menos. Então, vão estabelecer uma relação de mais-menos, onde um vai ser beneficiado e o outro vai ter algum tipo de prejuízo. Assim como no caso das plantas carnívoras e dos insetos, que muita gente acha que as plantas elas não podem ser predadoras, mas sim, elas podem ser predadoras. Elas podem predar em alguns seres. No caso das plantas carnívoras aqui, a gente tem representando predando um inseto, para a planta vai ser positivo, ela vai conseguir energia, ela vai conseguir sua fonte de alimento nesse inseto, e para o inseto essa relação vai ser negativa porque vai estar perdendo a sua vida. E essa seria basicamente a relação de predação. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter a questão da herbivoria. A herbivoria vai ser considerada também um tipo de predação. Só que o que é que acontece? Nessa relação, os seres eles vão se alimentarem de plantas. Só que nesse caso, raramente vai levar à morte. Pode ser que leve, mas não vai ser de interesse do ser herbívoro causar a morte do outro ser. Ela é praticada por seres de espécies diferentes, então elas são relações interespecíficas e vai ser uma relação de mais-menos. Por quê? Por exemplo, no caso do coelho e da grama. O coelho vai ter uma relação de mais, que para ele vai ser positivo achar aquela graminha lá e se alimentar e obter a sua energia. Para a grama, vai ser uma relação negativa, porque ela vai ter uma relação de prejuízo, porque ela vai perder partes anatômicas. Ela vai perder caule, ela vai perder folha, ela vai perder outras partes nessa plantinha, elas vão perder partes. Mesmo que raramente leve à morte, que o coelho não queira matar a planta, porque se matar, ele vai ter que achar outro local com essa plantinha para que ele possa se alimentar. Mas mesmo que, tipo assim, a planta não morra,
Mas ela vai ter um prejuízo de quê? Ela vai ter que ter um gasto energético para se restabelecer, porque ela perdeu partes anatômicas, então ela vai sair no prejuízo. A gente tem o exemplo também da planta, da planta lá do bambu e o panda, onde o panda ele vai ser um ser herbívoro que vai se alimentar desse bambu. Raramente o bambu vai ser morto, porque para o panda não vai ser tão benéfico que a sua fonte de alimento morra. Ele vai deixar que essa planta se restabeleça para que novamente ele volte a consumi-la. Então é uma relação entre espécies diferentes em que um ser vai ser prejudicado e um ser vai ser beneficiado, sendo nesse caso o benefício para o ser herbívoro e o malefício para o ser que vai ser, no caso, a planta. Por exemplo, pessoal, a gente vai ter o próxima relação, que é a relação de canibalismo, que é uma relação muito importante também. Ela é um tipo de predação, entre aspas, só que qual é a diferença? Na predação, vão ser seres de espécies diferentes que vai, tipo, consumir um ao outro. No caso do canibalismo, não. No caso do canibalismo, vai ser uma relação intraespecífica, que vai ser estabelecido entre seres da mesma espécie. E vai ser uma relação de mais menos, vai ser uma relação desarmônica. Por quê? Porque um ser está sendo beneficiado, mas por outro lado, tem um ser que vai ter um prejuízo nesse caso. Como eu já disse, são relações entre seres da mesma espécie, onde um ser vai comer outro ser da mesma espécie. Por isso que vai ser considerado canibalismo e vai ser diferente da predação, que na predação são seres de espécies diferentes. Já no canibalismo, seres da mesma espécie. Por exemplo, a gente tem o caso aqui do louva-a-Deus, onde a louva-a-Deus fêmea, no período reprodutivo, após a cópula, ela vai se alimentar do louva-a-Deus macho. Então, ela vai estar se alimentando de um ser da mesma espécie, só que de gênero sexual diferente. A fêmea, nesse caso, vai comer o macho, para que, nesse caso, ela consiga energia suficiente para nutrir os seus ovinhos, para nutrir a sua prole. Para o macho, vai ser. Você pode pensar, ah, mas o macho, nesse caso aí, ele não vai estar deixando descendente fértil? Não vai estar deixando descendente? Sim. Vai ser. Quando a gente pensa na questão de prejuízo, nesse caso, a gente está falando do prejuízo energético, porque não vai ter prejuízo energético maior do que você perder a sua própria vida. Se for pensar pelo lado de deixar a sua prole, sim, vai ser uma relação em que o macho, para a questão de prole, vai ser benéfica para a relação de prole. Mas se a gente for falar na questão energética, para o macho vai ser totalmente desfavorável. Ele vai deixar a sua prole, mas em troca disso ele vai perder a sua vida. O mesmo vai acontecer com a viúva negra. A viúva negra fêmea, após a cópula, ela vai se alimentar do macho para que ela consiga energia o suficiente para fazer com que seus filhotinhos eles se desenvolvam e eles cheguem a nascer. Ou seja, vai garantir a sobrevivência da sua prole. Pessoal, a gente vai ter mais uma relação por recurso, que é a relação de parasitismo, que é uma relação em que um ser ele vai viver às custas de outro. Geralmente também não vai causar a morte desse ser. É uma relação que ela confunde muito também. Ela tem casos parecidos, pode se confundir ecologicamente com a relação de predação, quando o hospedeiro mata o ser que vai hospedar, ou seja, o hospedeiro vai matar o hóspede. Não vai ser sempre, mas vai ter caso. Se confunde com a predação nesse caso, quando o ser morre, e vai se confundir também com a herbivoria, quando vai causar algum prejuízo para esse ser, mas não vai levar à morte, que no caso a herbivoria também pode ser considerado um tipo de parasitismo, porque ele vai consumir aquele ser, ele vai consumir o recurso daquele ser, mas na maioria das vezes eles não vai querer matar aquele ser que ele vai estar se hospedando. Então, nesse caso, o parasitismo vão ser entre espécies diferentes, vai ser uma relação interespecífica e vai ser uma relação de mais menos. Por quê? Porque o ser que vai estar se hospedando, por exemplo, o carrapato aqui, ó, na cobra a gente tem, ele vai se beneficiar porque ele vai sugar, por exemplo, o sangue, vai tirar a energia dessa cobra, vai ser benéfico para ele se alimentar da cobra, mas para a cobra vai ser maléfico. Sim, pessoal, esqueci de citar, a gente vai ter dois tipos de parasitismo aqui nesse caso. Vamos ter o ectoparasitismo e o endoparasitismo. Quando a gente fala de ectoparasitismo, pessoal, ecto remete a algo fora, vai estar fora anatomicamente do ser. Por exemplo, o carrapato, ele é um parasita da cobra, mas ele é um parasita ectoparasita, que ele é um parasita
que vai habitar, ficar na sua estrutura corporal pelo lado de fora. Ele não vai ser um parasita interno, ele vai ser um parasita externo. Para a cobra, essa relação vai ser o quê? Negativa. Para o parasita vai ser benéfica. Só que o carrapato geralmente não vai levar a morte não vai querer levar a morte daquele outro ser. Se fosse um carrapato aqui, por exemplo, as chances da cobra sobreviver seria maior, porque o carrapato ia pegar o necessário e não ia querer matar esse ser, ia esperar que ele se restabelecesse fisicamente, energeticamente. Só que, dependendo da quantidade de seres parasitas que vão parasitar essa espécie aqui, ela vai morrer. Só que não é do interesse desse carrapato sozinho querer matar essa cobra. Mas quando se junta muitos parasitas, dependendo da quantidade de parasitas, pode sim levar à morte dessa espécie. E a gente vai ter o endoparasitismo, pessoal, que é o parasitismo, nesse caso, endo remete a interno. Por exemplo, no caso dos vírus, a gente tem o Covid-19, o SARS-CoV-2, que é uma espécie de vírus, onde esse vírus, pessoal, ele vai parasitar as células dos seres hospedeiros, porque os vírus eles vão precisar de se adentrar em alguma célula para que ele possa desempenhar todas as suas funções, porque fora da célula o vírus ele é um ser inativo, ele é conhecido como vírion. Ele não vai desenvolver metabolismo próprio e nem vai ser capaz de se reproduzir fora dessas células. Então ele é um parasita obrigatório, ele vai precisar dessa célula para sobreviver, e para a célula, para o ser que vai estar tendo a sua célula invadida, vai ser uma ação maléfica. Já para o vírus, que vai estar invadindo esse corpo desse hóspede que está ali hospedando, para o vírus vai ser positivo, porque ele vai estar sugando nutrientes, vai estar conseguindo nutrientes para se manter e para se reproduzir. Então vai ser uma relação entre espécies diferentes e vai ser uma relação desarmônica, onde um vai estar recebendo um benefício e o outro vai estar tendo um prejuízo. Pessoal, a gente também vai ter um outro tipo de parasitismo que a gente pode citar aqui. Tipo, eu não mostrei aí, mas eu vou citar por cima. A gente vai ter a questão dos holoparasitas e dos hemiparasitas. No caso, os holoparasitas são aqueles que, por exemplo, no caso de plantas, eles vão ser capazes eles não vão ser capazes, aliás, de realizar fotossíntese, eles não vão ter capacidade de se nutrirem pela fotossíntese, então eles vão ser, nesse caso, verdadeiramente parasitas, porque eles vão sugar seiva, vão sugar nutrientes daquela planta que ele vai estar se hospedando. E já os hemiparasitas são aqueles que vão ter a capacidade fotossintética de realizar a fotossíntese, mas mesmo assim eles retiram a seiva bruta de outro organismo, no caso alguma árvore, e ele vai ser, mesmo sendo capaz de realizar a fotossíntese, ele também vai parasitar aquela espécie, aquela árvore. Como o exemplo do holoparasita, do ser que não vai ter capacidade fotossintética e que vai precisar ser um parasita verdadeiramente daquela árvore. Por exemplo, a gente tem o cipó-chumbo. O cipó-chumbo, ele é um parasita, ele é um holoparasita que ele vai, tipo, não ter a capacidade de realizar a fotossíntese e ele vai precisar daquela espécie da árvore para sobreviver, para conseguir seus nutrientes. Ele vai parasitar verdadeiramente aquela árvore. Já no caso do hemiparasita, a gente pode citar a erva de passarinho. Ela vai ter capacidade fotossintética nesse caso, mas mesmo assim ela vai sugar a seiva bruta lá da árvore. Então a gente tem esses outros dois casos, pessoal. O holoparasitismo e o hemiparasitismo, só para citar por cima. Pessoal, mais um caso de relação por recurso que a gente vai ter aqui é a relação de competição. É a relação de competição, em que seres, e nesse caso, pessoal, ela é uma relação especial, porque ela tanto vai ser realizada, ela vai ser estabelecida, vamos dizer assim, por seres de espécies iguais, da mesma espécie, quanto de seres de espécies diferentes. E, pessoal, você deve estar pensando, uns seres aqui, como é uma competição, um vai perder e o outro vai vencer. Então, um vai sair no benefício e o outro no prejuízo. Não, pessoal. No caso, se a gente for falar energeticamente, ambos vão sair no prejuízo. Por quê? Porque vamos citar o exemplo aqui do bode, dos bodes brigando, vamos dizer assim, dos bodes competindo no caso. Eles são seres da mesma espécie, são seres
intraespecíficos, vai ter uma relação intraespecífica, mas que, mesmo vamos dizer que esses dois bodies estão competindo por uma fêmea, mesmo que esse body aqui ele vença esse outro body, ele vai ter o malefício da perda energética. Esse aqui vai ser mais prejudicado, mas esse também vai ser prejudicado. Por quê? Porque, apesar dele ter ganhado essa disputa, ele vai ter perdas energéticas. Ele vai sair ferido, ele vai sair, por exemplo, com a pata quebrada ou com o chifre quebrado. Então, para ele, vai ter algum tipo de malefício também, mesmo que ele ganhe essa competição. Por isso que vai ser uma relação de menos-menos, porque ambos vão estar em malefício. Vai ser uma relação desarmônica para eles. Ambos vão sair no prejuízo. E a gente tem o caso também dos leões e as hienas, que mais na frente eu vou citar que eles também vão estabelecer outra relação, mas eles vão estabelecer, lembrando, né, pessoal, que um ser pode estabelecer mais de uma relação. Não é obrigatório ele ficar preso somente numa relação, se ele não for um ser que precise realmente dessa relação. Por exemplo, os leões e as hienas. Se as hienas virem que elas estão pronto, porque as hienas elas são seres o quê? São seres oportunistas. Elas raramente vão caçar. Ela vai esperar que outro ser casse, como é o caso do leão aqui. O leão vai caçar aquela caça. E se as hienas virem que elas estão em maior quantidade, por exemplo, aqui a gente tem algumas hienas contra um leão, elas vão se aproveitar desse momento. Por isso que elas são seres que vão ser seres aproveitadores, vão ser seres que vão realmente se aproveitar da vulnerabilidade de outros seres. E ela vai esperar que esse leão casse para chegar lá, se elas estiverem em maior quantidade, a gente está em maior quantidade e a gente vai competir com esse leão por essa caça que ele caçou. Então, muitas vezes eles vão competir por esse alimento. O leão não vai deixar barato, vai dizer não. Eu cacei, eu vou me alimentar, não vou deixar ninguém tomar, então eu vou competir. Mas nesse caso, se a hiena vir que ela está em vantagem, ela vai querer competir com o leão por esse recurso, que no caso seria a presa que o leão caçou. Pessoal, e a gente vai ter uma última divisão das relações ecológicas, que são as relações ecológicas unilaterais, ou seja, onde um lado vai se beneficiar. Vai ser relações unilaterais, ou seja, partindo somente para um lado. A gente vai ter o comensalismo, pessoal, que no caso seria uma relação em que um ser vai ser o beneficiado e o outro vai ser indiferente. Ele, tipo assim, a gente vai citar aqui o exemplo da rêmora e do tubarão. Eles são seres de quê? De espécies diferentes, então essa é uma relação interespecífica entre espécies diferentes, e para um vai ser positivo e para o outro vai ser indiferente, ou seja, um ser vai se beneficiar e o outro nem vai se beneficiar, mas também não vai se prejudicar. Por exemplo, no tubarão e da rêmora, a rêmora, por exemplo, ela vai se beneficiar o quê? Da proteção que o tubarão vai dar a ela, porque nenhum outro peixe vai querer se aproximar do tubarão para atacar as rêmoras, e ao mesmo tempo o tubarão não vai atacar as rêmoras também. O tubarão vai ser indiferente nessa relação. Ele não vai ter nenhum benefício e também não vai ter nenhum malefício, vai ser indiferente. E a rêmora, ela também pode se aproveitar dos restos de comidas que caem da boca do tubarão. Diferente dos pássaros palitos com o jacaré, não vai ser uma protocooperação. Por quê? Porque ela não vai estar tirando esse alimento aqui dos dentes do tubarão, não. Ela vai esperar que o alimento saia, que caia alguns resquícios para que eles possam se alimentar. Vai ser diferente do pássaro palito, que realmente vai chegar no crocodilo e vai tirar dos próprios dentes, oferecendo um benefício ao crocodilo. Nesse caso aqui, o tubarão não vai ter nenhum tipo de benefício, ele vai ser indiferente a essa relação. Para ele, tanto faz como tanto fez ter essa relação. E, pessoal, lembra que eu falei que a hiena e os leões eles vão ter um caso de competição? Sim, eles vão competir por algum alimento, mas eles também vão ter uma relação de comensalismo, onde um ser vai ser beneficiado e o outro vai ser indiferente. Por quê? Vamos entender a diferença. Na competição, as hienas, elas vão se sentir incapazes em alguns momentos, quando elas estiverem em maior vantagem, elas vão se sentir incapazes de atacar os leões. Só que, se elas estiverem em pequenas quantidades, elas não vão se meter a besta com os leões. Então, o que acontece? Nesse segundo caso, quando eles não sentem confiantes de competirem com o leão para aquele recurso, eles deixam de estabelecer aquela relação de competição e agora elas vão estabelecer uma relação de comensalismo. Em que sentido? As mesmas, quando elas verem que os leões caçaram algum ser e que elas estão em menores quantidades, agora elas não vão se sentirem capazes de estabelecer uma relação de competição. Ou seja, o que é que vai acontecer? Nesse caso, ela vai estabelecer uma relação de comensalismo em quê?
ela vai ver que ela não é capaz de competir com aquele leão, porque o leão ou é um leão muito grande para essas hienas, ou eles estão em maiores quantidades que ela. Então o que é que acontece? Ela vai esperar que o leão se alimente, não vai competir com o leão por aquele alimento, ela vai esperar que o leão se alimente das partes mais nutritivas, das partes que têm mais carnes, e somente quando os leões forem embora, que elas vão se alimentar dessas carcaças deixadas para trás. O que é que acontece? Nesse caso, vai ser benéfico para a hiena, por quê? Porque quando o leão foi embora, deixou restos de comida para trás. E nesse caso, vai ser indiferente para o leão, porque como a hiena não competiu com ele por aquele alimento, ela respeitou que estava em menor quantidade e respeitou que o leão se alimentasse primeiro, para que quando eles se satisfizerem, elas poderem pegar aqueles restos de carcaças que sobraram. Então para o leão vai ser indiferente. Como não houve uma competição, o leão ele vai ser indiferente nessa relação, porque para ele tanto faz como tanto fez que as hienas comam os restos que sobrou da sua alimentação. Por isso que vai ser uma relação de comensalismo e não mais de competição. Porque quando os leões se satisfizeram, as hienas vieram e comeram aquele alimento, mas sem haver uma competição. Ou seja, para a hiena vai ser positivo porque ela vai ter esse alimento, sem precisar competir com o leão. E para o leão vai ser indiferente. Ele meio que não vai estar nem aí para essa relação, porque ele já se satisfez, já comeu as partes mais nutritivas. Para ele vai ser indiferente, não vai tipo fazer diferença as hienas se alimentarem dos restos das carcaças que eles deixaram para trás. E pessoal, a gente vai ter um caso aqui do amensalismo, que foi um caso que gerou muita dúvida também, porque na nossa revisão online, a nossa revisão ao vivo, eu citei que é uma relação em que um ser vai inibir o outro, e realmente um ser vai inibir o outro, isso aí está correto. Mas eu citei que o ser que inibe o outro, ele não vai ter nenhum benefício nessa ação. Por exemplo, eles vão ser seres diferentes, como é citado, vão ser seres que vão estabelecer uma relação interespecífica, e eu citei que seria de menos e seria zero, indiferença, de prejuízo e indiferença. Mas só que vocês disseram que na aula, quem estava presente na aula e na nossa primeira revisão, disse que o quê? Que nesse caso o professor tinha citado que seria uma relação de mais e menos. Mas, até onde eu sabia, seria uma relação de menos e indiferença. Porque, por exemplo, aqui a gente tem o caso do eucalipto e a grama. O eucalipto ele vai ter substâncias que vai inibir o crescimento dessa grama. Ou seja, a grama vai estar sendo vai ter um malefício, porque como ela vai ser inibida de crescer perto desses eucaliptos, elas não vão ser capazes de se proliferarem e de, vamos dizer assim, de conseguirem seus nutrientes naqueles locais, porque vai estar ocupado pelos eucaliptos. Só que nesse caso, até onde eu sabia, os eucaliptos não iam se beneficiar em nada. Mas, como vocês disseram, que o professor falou que essa relação também seria de mais e menos, então fiquem pela explicação do professor, porque ele citou lá das algas, que vai ter uns tipos de algas, se eu não me engano, são as pirrófitas, que elas vão inibir, vamos dizer assim, alguns seres. Então, seria uma relação também de mais e menos. Fiquem pela explicação do professor, porque é uma explicação que tem a chance maior de ser assertiva do que a minha, que sou apenas um monitor, ainda sou um professor em formação. Então, fiquem com a explicação do professor. Apesar de que eu tinha quase certeza de que era uma relação, por ela ser unilateral, um lado iria se beneficiar e o outro lado iria ficar neutro, ia ficar, vamos dizer assim, no caso do eucalipto, o eucalipto ia inibir a grama ia sofrer um prejuízo e o eucalipto, no meu ver, não ia ter nem benefício nem prejuízo, seria um ser que ficaria meio que neutro, vamos dizer assim. Ele não teria nenhum benefício, nenhum prejuízo. Mas fiquem pela explicação do professor, que o professor explicou em sala. E, pessoal, a gente vai ter um último caso de relação que seria unilateral, que seria justamente a relação do inclinismo. Diferente do parasitismo, esse ser que vai viver em cima do outro, ele não vai causar nenhum prejuízo. Ele vai ter o benefício dele de ficar ali, mas ele não vai causar prejuízo. Eles são estabelecidos entre espécies diferentes e vai ser uma relação o quê? Harmônica. Por quê? Porque um vai se beneficiar e o outro vai ser indiferente. Por exemplo, no caso das plantas epífitas e da orquídea e da árvore. Vamos citar o caso da orquídea e da árvore. A orquídea ela está vivendo sobre a árvore porque para ela é benéfica, mas ela não está tendo nenhuma raiz, não está tendo nada que
que infiltre nessa raiz, nessa árvore e que roube seiva. Não. Ela só vai estar vivendo ali em cima, nas partes mais altas. Por quê? Porque para ela vai ser mais benéfico. Ela vai ter mais quantidade de sol para realizar a fotossíntese, vai ter mais segurança, ela vai vamos dizer, se sentir mais segura em relação a alguns predadores que possam vir a querer consumi-la, vamos dizer assim. Então, para ela vai ser benéfica, porque ela vai viver sobre essa árvore, mas a árvore vai se encontrar indiferente nessa relação. Elas vão estabelecer uma relação em que um ser ele vai ser beneficiado, no caso a orquídea, e o outro ser vai se encontrar indiferente nessa relação. Ele nem vai sofrer prejuízo, mas também não vai sofrer nenhum tipo de benefício. Diferente do cipó-chumbo, como eu citei, e a árvore, que o cipó-chumbo ele vai ser um parasita. O cipó-chumbo ele vai adentrar na estrutura corporal dessa árvore e vai sugar sua seiva, causando um prejuízo àquela árvore. No caso aqui da nossa orquídea, ela vai viver sobre a árvore, mas ela não vai causar nenhum tipo de prejuízo a essas árvores. E aqui, pessoal, só para dar uma revisadinha, eu fiz um mapa mental que eu vou disponibilizar para vocês, que seria basicamente das relações ecológicas. As relações ecológicas, como eu falei, revisando o nosso conteúdo, eles podem ser de 3 tipos. Relações por agrupamento, relações unilaterais ou relações por recurso. Nessa primeira relação de agrupamento, somente vai ter relação harmônica, os seres vão viver somente em harmonia, ninguém vai ser prejudicado. E dentro dessas relações harmônicas de agrupamento, a gente vai ter 2 tipos, as relações aqui, deixa eu voltar. As relações intraespecíficas, que vão ser entre seres da mesma espécie, que vamos ter a colônia, a sociedade e o bando, e vamos ter a relação interespecífica, que é a relação entre seres diferentes, que é o caso da relação de mutualismo e de protocooperação. Seguindo para cá, para as relações unilaterais, elas vão ser relações interespecíficas, elas vão ser relações somente praticadas por seres de espécies diferentes e vão ser subdivididas em 2, em relações harmônicas e desarmônicas, onde as harmônicas vão ser o comensalismo e o inquilinismo, e nas desarmônicas a gente vai ter apenas o amensalismo. Voltando para cá, a gente vai ter a última parte das relações ecológicas, a última divisão, que seria uma relação por recurso, e são somente relações desarmônicas, onde pelo menos um ser vai sofrer algum malefício. A gente vai ser dividido em 2, as relações interespecíficas entre espécies diferentes, que é o caso da herbivoria, o parasitismo e a predação, e a gente vai ter a relação intraespecífica, que é o caso do canibalismo, que é entre espécies iguais. A gente vai ter um caso especial aqui, pessoal, que vocês vão ver que tanto ela vai se ligar à setinha intraespecífica quanto interespecífica, que é o caso da competição, que ela tanto pode ser praticada entre seres de espécies diferentes, ela vai ser intraespecífica, interespecífica, e ela também pode ser encaixada como intraespecífica, porque seres da mesma espécie também podem competir por algum tipo de recurso. Pessoal, essas foram as referências que eu utilizei na nossa aula, na nossa revisão. E basicamente seria isso. Aguardem o próximo vídeo, em que o próximo vídeo eu vou passar um exercíciozinho para vocês. Ou melhor, eu não vou passar o vídeo, eu vou mandar esse exercíciozinho para que vocês revisem todo o nosso conteúdo da nossa revisão.